Paz do Senhor Jesus, irmãos. Os irmãos que vão nos assistir pelo canal, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite o Senhor nos concedeu pela misericórdia dele. A palavra que o Senhor pôs no meu coração se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 16. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Que diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém, irmãos? Os irmãos podem estar se assentando em nome de Jesus. Amados irmãos, eu oro no Senhor, pedindo para que o Senhor falasse algo comigo da palavra dele, que o Senhor ministrasse no meu coração, porque se o Senhor ele falar, o Senhor ele conhece a mente e o coração de cada um de nós. E se o Senhor ele falar, hoje tem renovo, tem transformação, né? Porque se o homem falar, ele mata, mas Deus falando, ele traz vida, ele traz paz. E eu orando ao Senhor, falando: Senhor, não tem nada para trazer para a tua igreja, mas fala comigo, ministra o meu coração. E o Senhor pôs essa palavra no meu coração, creio que vem da parte do Senhor para as nossas vidas, para a edificação das nossas vidas. É necessário que a gente ande em conformidade à vontade do Senhor, né, irmãos? Porque quando a gente estava no mundo, fazendo as coisas que não agradavam ao Senhor, os comportamentos mudando, pensamentos mudando, atitudes mudando, fazendo diversas coisas que não louvavam, não glorificavam o nome santo do Senhor. E hoje estamos aqui porque a palavra do Senhor chegou a cada um de nós. E a palavra do Senhor, ela tem poder de transformar vidas. Ela tem poder de restaurar vidas. Ela tem poder de renovar a criatura. Ela tem poder. A palavra, a gente ouvindo e pondo ela em prática, ela tem um grande poder de transformação. E é isso que acontece quando a gente ouve a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que vós já estão limpos pela palavra. O Senhor, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele sabe o nosso coração. Ele sabe o que está contaminando dentro de nós, aquilo que está de errado dentro de nós. O Senhor, Ele sabe. Por isso que Ele fala: vós já está limpo pela palavra. Então é a palavra que vai nos limpando. Eu cheguei aqui, eu fazia muitas coisas erradas, e Deus ele foi falando ao meu coração o que era errado. E eu comecei a caminhar e fazer a vontade do Senhor. E quando a gente se converte, a gente está ali no primeiro amor. E tudo que é pregado dentro da palavra, a gente recebe, ainda que seja duro, a gente põe em prática. Mas chega um certo momento que vem sobre nós um esfriamento espiritual, a qual a palavra não surge mais efeito. Talvez a gente se deixe levar porque já leu a Bíblia, porque está numa igreja que prega sempre a verdade. Talvez a gente se deixe levar por isso e não continua nesse processo de santificação. Porque a santificação ela é um processo, irmãos. A gente vem do mundo para a igreja cheio de pecados, cheio de manias que não agradam ao Senhor. E o Senhor ele vai nos limpando da medida que a gente vai ouvindo, vai lendo, vai orando, o Senhor vai mostrando, a gente vai pondo em prática, e o Senhor ele vai nos limpando, Ele vai nos transformando. Só que muitas das vezes
chega um momento que a gente estaciona, a gente para, a gente não continua no processo de santificação, porque Jesus ele fala: se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, é necessário que eu, Luiz, negue as minhas vontades e faça a vontade de Jesus. Jesus, quando ele se apresentou a Pedro na pesca maravilhosa, ele fala: Pedro, vai lá e lança a rede. E Pedro fala: mestre, pescamos a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lá e vou lançar a rede. Ele lançou a rede, e quando ele voltou, a palavra fala que eram muitos peixes. A palavra vai dizer que Pedro, ele largou tudo e seguiu a Jesus. Amados irmãos, mostrando para mim e para você que se a gente quer seguir a Jesus, a gente tem que negar as nossas vontades, os nossos desejos. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim vive a vontade de buscar, vive a vontade de orar, vive a vontade de ver o que está errado na minha vida e poder pôr em prática a palavra do Senhor, e poder abandonar o pecado, e poder deixar aquilo que não agrada ao Senhor. Porque o Evangelho, amados irmãos, ele é renúncia. Na medida que eu e você para de renunciar ao nosso eu para fazer as nossas vontades, a gente se afasta do Senhor. Não é o Senhor que se afasta de nós. A palavra vai dizer que o pecado ele faz divisão entre o homem e Deus. A nossa desobediência à palavra nos afasta do Senhor. Que na medida que a gente não quer mais pôr em prática a palavra do Senhor e começa a habitar novamente as coisas mundanas, novamente os pensamentos mundanos, novamente as características do mundo, novamente, vou dar um exemplo: quando você entra, para a presença do Senhor, o Senhor revela que mentir é pecado, e você põe em prática, você para de mentir. Mas na medida que você deixa de pôr em prática e começa a mentir dentro do teu trabalho, começa a cometer pecado ocultos, a qual o teu pastor não está vendo, a qual tua esposa ou o teu esposo não está vendo, a qual homem nenhum está vendo, mas só você sabe, a gente começa a se afastar do Senhor. A gente começa a se afastar do processo de santificação. A gente começa a ficar longe daquilo que o Senhor quer para a minha e para a sua vida. Porque o Senhor, amados irmãos, Ele quer usar o meu e teu testemunho para ganhar vidas lá fora, para ganhar almas lá fora, porque o Evangelho é resgate de vidas. É ir pregar o Evangelho a toda criatura. Mas como que a gente vai ganhar almas se eu e você ainda não estamos libertos ainda? Se em mim você ainda tem atitudes que não glorificam a Deus? Se a nossa prioridade ainda não é o Senhor? Se a nossa prioridade ainda é as coisas dessa terra? Jesus ele falou: Marta, Marta, está presa em muitos afazeres. Maria escolheu a melhor parte dela, não será tirada. Escolheu o quê? Adorar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, orar ao Senhor, buscar no Senhor a direção que ela deveria andar. Quando a palavra do Senhor entrou no coração de Maria, aleluia, ela não deixou de estar aos pés de Jesus. Quando Jesus ele ressuscitou Maria, ela estava lá. O desejo no coração de Maria de buscar ao Senhor, o desejo de clamar ao Senhor, o desejo de adorar o Rei dos Reis. E esse desejo tem que estar no meu e no seu coração. Mas eu não sei o porquê, você sabe? Por que esse desejo de estar na casa do Senhor? Por que esse desejo de ler? Por que esse desejo de orar? Por que esse desejo de estar na direção de Deus? Por que esse desejo de estar na presença do Senhor para ganhar almas saiu do teu e do meu coração? Porque a gente acaba deixando entrar o nada a ver. Não, se eu ler hoje, não ler amanhã, não tem nada a ver. Mas o Senhor, ele instrui Josué
Josué: medita na palavra de dia e de noite, porque ela te conduzirá. A palavra que nos guia, ela nos conduz, ela nos ensina ao caminho que se deve andar. Se a gente pôr em prática a palavra do Senhor, é impossível, irmãos. É impossível. Se a gente andar na obediência da palavra de Deus, é impossível a gente recuar. É impossível a gente querer largar Cristo. Mas muitas das vezes as lutas batem em nossas vidas e a gente pensa em voltar atrás porque a gente não está guardando, não está meditando de dia e de noite. Perdemos o foco, irmãos. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até o dia chegar a ser perfeito. Mas paramos de buscar no Senhor. Senhor, onde eu estou errando, meu Pai? Senhor, o que eu estou fazendo de errado que não está glorificando o Teu nome? O que eu estou fazendo de errado, meu Senhor? Porque o Senhor, Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. Quando o Senhor, Ele fala para Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro. Ou seja, desce a casa do oleiro. E quando Deus falou para Jeremias descer a casa do oleiro, Ele mostrou como eles moldavam o vaso. Aí Deus, Ele falou: está vendo? Assim como aquele vaso na mão do oleiro, é vocês em minhas mãos. Se tiver que quebrar e fazer de novo, o Senhor, Ele vai fazer de novo. Ele vai nos moldar da forma que Ele quer. E é necessário que a gente desça a casa do oleiro. Que a palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos maus caminhos, ou seja, quando a gente desce a casa do oleiro, a gente ora ao Senhor e fala: Senhor, eu quero que o Senhor revele o que o Senhor quer para a minha vida. E o Senhor, Ele começa a mostrar onde você está errando. O Senhor, Ele começa a mostrar onde você está pecando. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender, ou seja, se humilhou, orou, o Senhor revelou onde está pecando. Agora tem que se arrepender. Tem que haver um arrependimento. Tem que haver um abandono de pecado. Tem que haver um abandono. Aquele que confessa e abandona recebe do Senhor misericórdia. Tem que haver um abandono de pecado. E muitas das vezes você está orando: Senhor, enche-me do Teu Espírito. E o Senhor, Ele quer te encher da vontade dEle. Senhor, me use para pregar a Tua palavra. O Senhor, Ele quer te usar, irmãos. Senhor, me use para convidar vidas das pessoas a aceitar. Ele quer. Senhor, me dá dons, me dá visão. Ele quer, irmãos. É da vontade de Deus. É da vontade de Deus, irmãos, que a gente vive o sobrenatural. Mas é impossível derramar vinho novo em odres velhos. É impossível. Por isso Deus falou a Jeremias: desce a casa do oleiro. Eu vou mostrar você ao meu povo onde eles estão errando, onde eles estão pecando. E se eles se humilhar, orar e se arrepender, aleluia, eu sararei a terra, aleluia. Ou seja, eu limparei o coração. Eu limparei. E bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor, irmãos. O processo da santificação é abandono de pecado. Talvez sua prioridade, talvez você está pecando na prioridade. Talvez hoje a sua prioridade não é o Senhor. Talvez hoje as tuas primícias não é o Senhor. Talvez hoje a tua primícia é as coisas da terra. Teu pensamento
pensamento já não é mais um pensamento de buscar no Senhor a fazer a vontade de Deus, buscar no Senhor a ser cheio do Espírito Santo. Talvez hoje o teu pensamento é: eu vou trabalhar amanhã, eu vou fazer serão, eu vou comprar um terreno ali, vou fazer minha caminha, vou ganhar dinheiro naquela casa alugada, vou ganhar dinheiro na outra casa alugada, vou comprar um carro assim, vou comprar uma moto assada. E Deus, Ele fala: louco, se essa noite pedirão a tua alma que tens preparado, e para quem será? Mas irmãos, a gente tem que trabalhar. E se a gente tiver condições, a gente pode sim comprar um terreno, pode sim comprar um carro, uma moto, não é errado. Mas a nossa prioridade tem que ser o Senhor. Eu abri mão de trabalho que hoje eu poderia estar ganhando uns 3 a 4 mil. Com alimentação hoje que está R$ 1.300, só uma alimentação. Só uma alimentação. Fora o plano de saúde. Porque aquele trabalho me tirava da presença de Deus. Aquele trabalho me afastava da presença do Senhor. Aquele trabalho me deixava numa dificuldade de ler, de orar. Hoje não tenho uma condição boa, mas na medida do possível, tem tempo para estar na igreja, tem tempo para orar, tem tempo para ler, para a honra e glória do Senhor. Sou falho, sou pecador, sou detalhado de defeito, mas o Evangelho é renúncia, irmãos. E a nossa prioridade tem que ser o Senhor, a nossa prioridade tem que ser a palavra, a nossa prioridade tem que ser Cristo. E talvez você tenha pecado nisso, você não tem dado a prioridade para o Senhor. E com isso você já não tem mais prazer em ler, você já não tem mais prazer em orar, você já não tem prazer mais estar junto do Senhor em comunhão com os irmãos, louvando e bendizendo ao nome santo do Senhor. Talvez ainda a característica do mundo como orgulho há dentro do teu coração. Se o irmão ele faz algo contra ti, o certo é eu e você se reconciliar com o irmão. Porque, amados irmãos, entenda, se a gente não tem comunhão com o irmão nessa terra, como é que a gente vai ter comunhão com ele no céu? Então, muitas das vezes o irmão pega contra nós, talvez a atitude dele, talvez o comportamento dele não está nos agradando, mas o Senhor fala para nós suportar em amor. A gente tem que aprender a conviver com amor. Porque, amados irmãos, eu chego aqui na igreja e eu tenho uma birra com o Fernando, dando um exemplo. E é só exemplo, a gente não tem não. Aí eu chego, aperto a mão de Fernando: Pai do Senhor, cadê a comunhão? A paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Cadê a comunhão? Porque você deixou entrar no teu coração. O inimigo botou no teu coração um rancor, uma mágoa. E você sabe que você tem que chegar em cima do teu irmão, porque a palavra fala que se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai até ele. Você sabe que você tem que ir, mas o teu orgulho não deixa você ir até o teu irmão. O teu orgulho não deixa você ir. Irmão, o que está acontecendo? É algo que eu te fiz? Um comportamento meu não está te agradando. Irmão, a nossa convivência não está legal, irmão. A gente é um nascido de novo, irmão. A gente precisa viver bem. A gente precisa viver em comunhão. Porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o mesmo, é a eternidade, é o céu. É a glória. Me abraça aqui. Mas hoje não tem isso, irmãos. E sobe no púlpito e louva. E no trabalho prega. E eu sou um servo do Senhor. E eu conheço a palavra. Mas é a comunhão com o teu irmão. E o orgulho dentro do teu coração, que Deus ele quer te limpar. Deus ele está vendo o desejo que você tem de fazer a obra, mas Ele está falando para você. Você tem que tirar aquilo que é do mundo do teu coração. A gente tem que tirar aquilo que não agrada ao Senhor, irmãos, do nosso coração. Eu estou falando porque eu vivi uma experiência assim, irmãos. Eu vivi. E não é fácil. Por isso que Deus levou
a Jeremias mostrou o vaso sendo quebrado. Não é fácil, irmão. A nossa carne não quer fazer isso. A nossa carne não quer chegar no irmão e conversar, e botar tudo em pratos limpos, e começar a viver uma comunhão. A nossa carne não quer. É difícil. Ou seja, para Deus nos quebrar e nos fazer de novo não é fácil, irmão. É a gente fazer aquilo que a nossa carne não quer, mas que a Bíblia pede, aleluia. Que a Bíblia manda. E se a gente não fizer, a gente não vai herdar o reino dos céus. Se a gente não fizer, a gente não vai ter comunhão com o Pai. A gente não vai subir. Então, ser quebrado é fazer aquilo que a nossa carne não quer. Tiago, ele fala: seja pronto a ouvir, tardia a falar, tardia a se irar. Porque a ira do homem não justifica a justiça de Deus. Quantos de nós, irmãos, não perdemos a cabeça com pessoas que falam algo que nos fere, e acaba que a gente fala também algo que fere a pessoa? Ou seja, não tem um domínio próprio, não tem a mansidão do Espírito, não é pronto a ouvir, tardia a falar. Não. O crente hoje em dia é comigo por água mais embaixo. Se pisar no meu pé, o negócio vai ficar feio. E não é dessa forma que o Senhor nos ensina. E talvez você está com essa prática ainda na sua vida. Você não consegue ser pronto a ouvir. Você não consegue entregar na mão de Deus: Senhor, eu entrego essa pessoa em tuas mãos, ela está me ferindo com palavras, ela está dando lugar ao diabo, mas eu creio que o Senhor pode tocar no coração dela, e eu creio que o Senhor pode me dar força, Senhor. Está sendo difícil ficar calado, mas a tua palavra fala: ireis, mas não pequeis. Ser quebrado e ser feito de novo não é fácil. É fazer aquilo que a nossa carne, ela não quer, irmãos. Quando uma pessoa grita com a gente, a nossa carne já quer gritar também. Ainda mais quando a pessoa for muito nervosa, ela não consegue se controlar, ela solta para fora e acaba ferindo também. Porque tem palavra que dói mais do que um tapa, irmãos. E no estresse, não sei se você já aconteceu isso comigo, a gente fala algo que não é para falar. E quando a gente para pensar, a gente já falou. E como pegar de novo aquela palavra que a gente já soltou, que já feriu o próximo? Jesus Cristo, ele nos ensina, irmãos, na crucificação. Jesus Cristo curou vidas, libertou vidas, transformou, fez sinais e maravilhas. E aquele povo que ele curou, crucificou. E a palavra fala que ele foi entregue como um cordeiro mudo. Como um cordeiro mudo. Foi negado pelos que ele tinha curado. E foi entregue como um cordeiro mudo. Ele não falou. A única coisa que ele falou: Pai, não impute eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Mas muitas das vezes a gente não tem, irmãos, esse domínio. O fruto é o fruto do Espírito. E a gente só se enche do Espírito, largando aquilo que não agrada ao Senhor, fazendo de tudo para matar a nossa carne. E a gente andando no Espírito, tendo o fruto do Espírito, quando a gente estiver nessa situação, a qual a carne quer gritar para falar, o Espírito ele vai falar mais alto e você vai ter a mansidão. E quando você falar, aleluia, você vai falar na hora certa e as palavras certas, com sabedoria, com medida. Mas muitas das vezes esse comportamento ainda está no nosso coração, irmãos. Talvez você tenha um comportamento ao qual você se envergonha. Você se envergonha do Evangelho. Como aquele que Jesus ele deu aquela parábola dos talentos, que Jesus ele deu os talentos e aquele homem ele escondeu aquilo que Deus deu.
usa a cada um da forma que Ele quer, do modo que Ele quer. Nem todos pregam, nem todos louvam, nem todos lavam o banheiro. Deus deu a cada um conforme Ele quer. Mas se eu e você não se pôr na posição, não vai se concretizar. E muitas das vezes, por vergonha, a gente deixa de pregar a palavra, a gente deixa de evangelizar vidas, a gente tem oportunidade de falar da palavra, mas a nossa vergonha não deixa que o Senhor nos use, irmão. E talvez você está com essa característica dentro de si. Porque Jesus ele fala, aquele que se vergonhar de mim, eu me envergonharei diante de meu Pai que está no céu. Porque, amados irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente se encher da palavra, aleluia, se pôr na posição, é só a gente abrir a boca e o Senhor ele vai usar. É só a gente se lançar e o Senhor ele vai usar. Então joga essa vergonha de lado, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é fácil. Porque às vezes quando você vai falar, você começa a se tremer, a carne começa a se tremer, mas através da oração, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, me fortaleça, me ajuda, e o Senhor ele vai te ajudar. Mas tem que querer, irmãos. Nós temos que querer. Não podemos se vergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus, aleluia, para as nossas vidas. Temos que testemunhar daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, irmãos. Temos que testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito no meio de nós. Temos que testemunhar da palavra que o Senhor tem falado no meio de nós, do alimento que nós recebemos, do pão vivo que desce do céu em nossas vidas. Temos que testemunhar do poder de Deus. Talvez é esse comportamento que Deus ele quer hoje te moldar, irmãos. Talvez é uma mentira que você não consegue parar de mentir. No trabalho você mente para se beneficiar. No trabalho você mente porque o patrão pede para você mentir, porque você talvez trabalha com venda, e muitas das vezes os vendedores mentem muito para poder vender. Então talvez você está com essa característica mundana dentro de si. E hoje Deus ele quer te quebrar, irmãos. Ele quer te fazer um vaso novo. E outras tantas características mundanas que eu não sei, mas você sabe. Tantos comportamentos mundanos que hoje você pratica, eu não sei, você sabe. Hoje Deus ele quer te limpar. Ele está falando contigo, eu quero te encher do meu espírito, mas é necessário que morra o velho homem e nasça o novo homem, aleluia. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus ele viu o esforço de Moisés. Deus ele viu que Moisés abandonou, ele deixou a família de lado. Ele deixou os gados, as ovelhas que ele apacentava. Ele ouviu falar que Deus estava naquele monte. E ele se esforçou para poder subir, para poder ter um encontro com o Senhor. Perdão. E quando Moisés chegou, a palavra vai dizer que Moisés sentia que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés ele sentiu no coração: agora eu vou olhar e vou ver essa grande visão. E Deus brada: Moisés, tira a sandália dos teus pés, aleluia, porque a terra que tu pisas é terra santa. O Senhor ele é santo, irmãos. O Senhor ele é 3 vezes santo. E ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. E aquilo que não está agradando ao Senhor está te impedindo de ter um encontro com Deus. Porque quando Deus revelou a Moisés, aí Moisés tirou a sandália e Deus
falou com Moisés, aleluia. Deus manifestou-se a Moisés, aleluia. Moisés viveu experiências com o Senhor maravilhoso em cima daquele monte. E é isso, irmão, quando a gente se esforça em viver a palavra, o Senhor revela aquilo que não está agradando a Ele. Talvez é um pensamento mundano que você não tem o domínio. Talvez é algo que você vê, que você não consegue ter o domínio, você vê e você peca. E Jesus ele fala, se o seu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. É mais fácil entrar com o olho do que com dois para o inferno. Se teu pé te faz pecar, arranque-o. Se tua mão te faz pecar, aquilo que faz eu e você pecar, é necessário que a gente abandone para ter um encontro com o Senhor. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante ao remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Amados irmãos, tu vê que quando a gente se põe na posição, Jesus ele foi assunto ao céu, mas ele deu uma promessa aos discípulos. Falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E os discípulos ouviram a palavra do Senhor e pôs em prática. Eles ficaram unânime orando, buscando, santificando. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E tu vê que depois que eles foram cheios do Espírito Santo do Senhor, tu vê que Pedro não negou mais Jesus. Pedro foi usado para curar vidas. A palavra fala que Pedro pregou e quase 5.000 almas se converteu. Porque Pedro decidiu no coração não se contaminar com este mundo. Pedro ele decidiu no coração buscar o Senhor. Porque quando Jesus se manifestou a Pedro, falou, Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Prega a minha palavra. Ou seja, se a gente ama o Senhor, a gente tem que obedecer a palavra, irmãos. A gente tem que prosear Cristo. A gente tem que estar na presença do Senhor, desejar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque não é derramado vinho novo em odres velhos. Porque, irmãos, entenda, se Deus derramar o Espírito Santo dele sobre a nossa vida, ainda tendo em nós uma característica mundana, você está ali, você está orando, você está lendo, você está buscando, você está operando maravilhas na palavra do Senhor, mas ainda tem algo dentro de você que precisa ser limpo. E quando você se depara com essa situação, vou dar um exemplo de ira. Se for uma pessoa que se ira facilmente, quando você se encontra dentro dessa situação, alguma pessoa te afronta e você se ira e acaba pecando, aquilo que Deus derramou acaba se perdendo. Você já não vai ter mais aquele ânimo, você já volta do início. Então, se a gente tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, se a gente começar a andar em conformidade à palavra do Senhor, é isso que Jesus está falando. É isso que Deus falou a Jeremias. Eu preciso quebrar vocês, eu preciso moldar, eu preciso fazer vocês um vaso novo, para que sejam cheios do meu Espírito, aleluia, para que sejam cheios da minha unção e do meu poder, seja revestido do meu poder. Então é necessário, irmãos, que a gente seja um novo homem em Cristo Jesus. Que o velho Luís tem que morrer. As atitudes mundanas têm que sair dos nossos corações. E quando isso sair, aleluia, a gente vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor. A gente vai orar, o Senhor vai responder. A gente vai orar, o Senhor vai dar direção. A gente vai orar, o Senhor vai enviar vidas para a gente pregar, vai enviar vidas para a gente curar, irmãos. Você vê que no final do livro de Marcos, olha que Jesus ele
fala aos discípulos quando ele é assunto aos céus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus, ele deu um id, irmãos. É por isso que ele está falando: não se deita vinho novo em odre velhos. Se a gente entender o que é o Evangelho, se a gente entender o que é servir a Cristo, irmãos, se a gente entender, Jesus ele vai nos encher com o Espírito Santo dele. Irmãos, o que está por vir a gente só vai suportar se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo do Senhor, a gente não vai suportar o que está por vir. Por isso é ser uma nova criatura. E por isso Jesus ele está falando conosco nessa noite. Eu quero que você seja um homem novo, para eu derramar sobre vós o meu Espírito. Como eu preguei, Maria Helena, irmãos, Deus ele é o mesmo, ele não mudou. Ele cura hoje, ele cura amanhã, ele curará eternamente. E eu orando o Senhor, buscando o Senhor, pedindo direção a algo. E o Senhor ele começou a revelar, irmãos. Ele começou a mostrar. E a gente começa a ver o poder de Deus, começa a ver o agir de Deus. E é isso que Deus quer que eu e você viva. Deus quer que eu e você ore. E a gente tenha a resposta dele. Por muitas das vezes não temos a resposta do Senhor porque não estamos na posição que devemos estar. Deus está revelando para você o que você tem que abandonar. E você está endurecendo o teu coração. Jesus tem pressa em usar as nossas vidas. Ele tem pressa em nos encher com o Espírito Santo dele. Ele tem pressa em nos usar e as pessoas veem a glória e o poder de Deus. A manifestação do poder do Senhor. A grandeza do Senhor, aleluia. Porque o que foi feito através de Elias, que foi feito através de Eliseu, que foi feito através dos profetas, pode ser feito através de mim, pode ser feito através de você, irmãos. Só temos que ser fiel ao Senhor. Temos que ser fiel como Daniel foi fiel. Temos que andar como esses homens andaram. Deixaram, abandonaram as práticas mundanas para viver para Cristo. E Deus nos honrou, Deus usou, Deus encheu do Espírito Santo dele. Paulo ele fala ainda que eu não tenho nada, eu tenho tudo. É o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que tem riqueza nessa terra, mas não tem o mais precioso, que é a paz do Espírito, a alegria do Espírito, a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Não há nada mais maravilhoso do que a gente orar e o Senhor responder, do que a gente orar e o Senhor curar, do que a gente orar e o Senhor jogar demônio por terra, do que a gente ser usado e pessoas começar por nós, muito obrigado, e chorando, e a gente dá honra, glória e louvor para o Senhor, porque dele por ele é feito todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. A glória do Senhor, a honra do Senhor. E Deus quer que a gente viva isso novo de Deus. Evangelho é novidade de vida, irmãos. E quando a gente ficar na mermice, Deus ele não vai avivar o propósito que ele tem na vida de cada um de nós. Por isso ele está falando conosco nesta noite. Ainda há no teu coração atitudes que eu quero que você abandone. Ainda há pensamentos, ainda há atitudes. E você sabe, irmãos, você sabe. Nesse exato momento Deus está te mostrando que você tem que abandonar. Cabe a você receber a palavra do Senhor e pôr em prática ou não. A decisão é tua.
tua, a decisão é minha. Tenho posto diante de ti a bênção e a maldição. Deus ele pôs. Mas ele dá um conselho: escolhe pois a vida para que vive tu e tua descendência. Ou seja, escolha Cristo e será uma excelente escolha. Porque quando a gente escolhe a Cristo, aleluia, quando a gente anda na presença do Senhor, nada nos afasta da presença dele, irmãos. A morte, principados, potestades, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas enquanto eu e você for uma velha criatura, tiver em nós um comportamento ainda que é mundano, o comportamento que você fazia no mundo e você está fazendo dentro da igreja, a gente não vai ser cheio do Espírito. A gente vai estar dando soco em ponta de faca, murro em ponta de faca, irmãos. A gente vai continuar perdendo as batalhas do nosso adversário. Muitos, por não estar obedecendo a palavra do Senhor, estão sofrendo com os dardos de Satanás. Estão sofrendo com as armadilhas do diabo, porque está sem direção. Não sabe o que fazer. Porque quem pode dar a direção não faz mais parte da sua vida. Está sem direção, está cego no combate. E muitas das vezes é abatido. E pergunta: Deus, por quê? E Deus está falando para você: você que está errando, é você que está pecando, não é eu. Irmãos e irmãos, se eu e você, aleluia, estiver guardando a palavra do Senhor, as lutas vai vir, Deus vai dar vitória. A enfermidade vai vir, Deus vai jogar por terra. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha e Deus não escapa dentro daquele fogo, dentro daquela fornalha. Deus fechou a boca dos leões, aleluia. Mostrando que se eu e você estiver na direção de Deus, nada me separará do amor de Jesus. Por isso Jesus ele fala: seja um homem novo. É impossível. E eu vou ler e vou encerrar, irmãos. Mateus 9, 16. E ninguém deita remendo de pano novo em veste velho, porque semelhantemente remendo rompe a veste e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorne-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aleluia. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. É ser novo um homem, nova criatura. É entender que a gente devemos andar em obediência à palavra. Porque aquele que já ressuscitou em Cristo busca as coisas que são do alto. O prazer é Cristo, irmãos, quando a gente ressuscita em Cristo Jesus. O prazer é sempre o Senhor. O prazer é sempre estar na presença do Senhor. O prazer é sempre estar fazendo a vontade de Deus. E talvez você está orando: Senhor, eu não entendo porque eu estou orando e o Senhor não me usa, o Senhor não derrama o teu Espírito, o Senhor não me dá dons. E Deus está falando contigo nesta noite. É necessário abandonar algo. É necessário ser homem novo para receber o novo de Deus. Então que Deus nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus, e agradeço pela oportunidade.